pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente inverteu um pouco os papéis aqui no Oftcast, né? Eu sou o Bernardo que está falando, eu vou ficar de host aqui, porque a gente tem a honra aqui de receber alguns convidados e os nossos originais hosts viraram convidados, né? Eu vou explicar essa situação aqui daqui a pouquinho, mas é um episódio muito especial, porque saiu o resultado da prova do CBO e a gente teve uma alegria muito grande de saber que nossos alunos assim, tiveram um desempenho excepcional, né? Tipo, dos 10 primeiros colocados, 7 eram da Oft Review. Você pegar os 11 primeiros, 8 eram da Oft Review, e assim, isso deixa a gente muito contente. Nada mais justo do que a gente trazer essas pessoas para dar dicas para os nossos alunos, né? Ensinarem aí como que foi a preparação, quais foram as dicas, como que eles conduziram o estudo. Então é para isso que a gente está aqui hoje, tá? Então a gente tem um orgulho muito grande de receber aqui no nosso estúdio eu vou começar aqui com o Tom, que está aqui do meu lado, porque, pô, ele começou o Oftcast junto com a gente, então, um grande amigo, ficou em 6º lugar na prova do CBO, então, tocou o Oftcast ano passado inteiro com a gente, teve esse desempenho excepcional, um prazer te receber aqui, Tom. Prazer é meu, cara, estou muito feliz com o estúdio aqui, tá muito bonito, tô bem animado por tudo que vocês estão vivendo e todo o futuro brilhante que vocês vão ter pela frente, e só agradecer a ajuda que vocês me deram com o curso e com a oportunidade do Oftcast. Show de bola. O Léo, que é o nosso também host desde o ano passado, tá tocando a gente com um projeto esse ano, também ficou em 6º lugar, então os dois hosts do Oftcast empatados em 6º lugar, e hoje o Léo virou convidado. Léo, prazer ter você aqui hoje como convidado. Fala, Bernardo. Fala, Dani. Boa noite a todos. É uma honra estar participando desse programa que faz muito sucesso aí, né? Estou muito feliz de hoje estar participando, então, como convidado. Também quero apresentar aqui a Júlia Del Valle, que foi nossa aluna também ano passado, fez a residência dela na Universidade Federal do Paraná, né, Júlia? Agora está aqui na Unifesp fazendo oftalmopediatria, estrabismo. Então, assim, ficou em 2º lugar geral, com desempenho de 94,6, arregaçou ali na prova. Com certeza ela tem muitas dicas para dar para o pessoal. Prazer te receber aqui, Júlia. Oi, gente, boa noite, tudo bem? É uma felicidade muito grande poder estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite e espero poder ajudar o pessoal aí com algumas dicas de estudo, algumas dicas de organização para que o pessoal esse ano se saia bem na prova de novo. Excelente. Para finalizar, né, mas não menos importante, porque é o nosso primeiro colocado na prova de 2022, é um prazer muito grande receber aqui o Dr. Rafael Borges, lá do HC de Porto Alegre, que está fazendo retina lá, ele teve um desempenho brilhante, 95,6, quase não errou nada na prova, né, e com certeza ele tem muito a contribuir com os nossos alunos. Parabéns, Rafael, é um prazer te receber aqui. E vamos bater um papo bem bacana. Que isso, pessoal. Eu que agradeço o convite. Esse programa que recebe tanta gente boa. Eu sou um mero ex-Oft-Reviewer, né? Mas estamos aí. Agradeço muito o convite e vamos tentar orientar o pessoal para esse próximo ano letivo aí, arrebentar na prova, assim como esse ano. E, claro, nosso professor Daniel sempre com a gente. Dá as suas boas-vindas aí, Dani. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio extremamente especial. Nós que somos aqui professores, começamos esse projeto aqui do Oft Review, ver o sucesso de cada aluno. Cara, isso deixa a gente muito feliz, né Bernardo? E um sucesso estrondoso, né? A galera aqui mandou super bem, parabéns para todos vocês, parabéns. Vocês trazem muita felicidade para a nossa equipe aqui. A gente trabalha para isso, para melhorar a oftalmologia, para difundir o conhecimento, e vocês são a prova de que o trabalho está funcionando, o trabalho está indo aí até vocês. Muito obrigado pela participação de todos, e falar de prova é sempre um prazer, né, Bernardo? A gente gosta, né? A gente é o que a gente sabe fazer de melhor, mas eu acho que hoje o dia é dos nossos convidados, a gente vai contribuir também, mas a gente quer muito ouvir vocês. E eu vou começar aqui direcionando para o Rafael.
Porque, assim, pô, em primeiro lugar, vamos prestigiar aí o primeiro colocado na prova, o desempenho dele foi excepcional. E, assim, eu queria saber, Rafael, como é que foi quando você estava conferindo ali o seu gabarito, que você viu aquela quantidade de acertos ali? Eu lembro que ele me mandou uma mensagem no privado do Telegram, pô, será que dá para pegar o pódio? Eu tirei tanto. Eu falei, pô, não é possível, só se tiver um extraterrestre para você não ficar no pódio, né? Antes do Rafael falar, Bernardo, eu não sei se é assim com todo mundo. Comigo foi assim. Quando eu saí da prova, eu pensei, pô, que prova difícil, né? Será que eu vou bem? Não sei, talvez eu vou mais. Aí quando eu comecei a ver o que tava, eu não tava acreditando. Poxa, que nota, hein, que eu tô tirando. Como é que foi aí, Rafael? Fala pra gente como é que foi essa reação. Então, eu tive a mesma sensação, a diferença que eu estava em casa, mas até acho que eu conversava com algum de vocês após cada prova que eu fui terminando, e fiquei com essa sensação também. A prova tá difícil esse ano, o pessoal pegou pesado. Mas aí, 8 da noite, ele saiu o gabarito, fui conferindo, estava até com a minha namorada do lado, e falei para ela, ó, acho que deu certo, hein? Fiquei contente assim na hora, mas até eu não sabia, porque não tinha uma ideia dos resultados prévios assim dos outros anos, mas eu fiquei pensando, vai dar um resultado legal, mas eu não imaginei de início que ia rolar o primeiro lugar. Fiquei realmente impressionado depois que eu conversei com o professor Bernardo aí, que ele falou que a chance é muito alta mesmo. É isso aí. Eu acho que quando a gente sai da prova, a gente tem uma tendência de sempre lembrar das questões que a gente teve mais dificuldade ali, né? Aquelas questões que eram óbvias pra gente, a gente apaga. A gente fica ali com aquelas, vamos supor, no caso do Rafael, deve ter sido umas 5, 6 questões que ele teve dúvida na prova e ele fica pensando naquilo, não fui tão bem e tal. Mas aí quando vai ver, isso representa pouco em relação ao total. Mas vamos entrar aqui um pouco mais já em preparação, né? Então, assim, como que foi, vou direcionar essa para Júlia agora. Júlia, como é que foi a organização dos seus estudos de um modo geral, assim, desde o começo do ano passado, né, desde o começo do seu R3? Se você quiser também falar como foi no R1 e no R2, mas focando no R3, como que foi, assim, o geral da sua organização? Você estudou muito o ano inteiro? Foi um estudo mais de reta final? Como que foi, assim, a sua organização e a sua preparação em linhas gerais? Bom, eu resolvi no começo do R3 dar uma descansada, que eu sabia que a jornada não ia ser fácil, e tentei organizar meu cronograma de acordo com o cronograma da Oft Review. Começou mais ou menos no início de abril, né? Começaram as aulas e logo antes de começar os estudos, eu ouvi os Oftcasts de antes, o número 1, que falava do CBO, acho que o número 19, se eu não me engano, e que vocês comentaram como tinha sido os estudos de vocês. Cada um tem a sua forma de estudar, e eu mantive isso na minha cabeça, não me estressei muito. Eu tentei manter o cronograma, mas assim, eu não sou aquela pessoa tão disciplinada do horário certinho todos os dias, então eu me mantive mais ou menos dentro do cronograma, mas claro, semanas difíceis estudei menos, semanas mais tranquilas na minha residência consegui estudar bem mais, e no final é o gás, né? Aquele gás final do intensivo, estudando. Eu lembro que o Bernardo falou no Oftcast que ele estudava 8 horas por dia. Eu falei, vou estudar 8 horas por dia. Naquelas últimas semanas, não dava para ser menos que isso. Então, eu não me apeguei tanto ao horário. Eu não sei se vocês sabem, mas o corretor, o Bernardo, corretor do Oftquest, é meu namorado, e ele era totalmente diferente de mim. Ele estudava 2 horas cronometradas no relógio todo dia. E eu absorvi para mim isso, que eu precisava estudar conforme eu me sentisse bem, e aparentemente deu certo. A gente às vezes subestima assim o poder do longo prazo, né? A gente sempre fala com os nossos alunos para estabelecer pequenas metas factíveis, porque isso vai te gerando motivação. É difícil você pensar na prova que você vai fazer daqui a um ano, né? E o volume de matéria, você pegar assim, são mais de 200 aulas do Oft Review, mais de 1.200 páginas de apostila, mas se você pegar assim, pequenas metas, bom, eu vou ler 50 páginas por semana, eu vou estudar aqui, ver as aulas, 2 horas de aula, né? Você sempre fala isso, né, Dani, das pequenas metas, eu acho que é importante. Isso é básico, cara, eu acredito assim, você tem uma imensidão de conteúdo para estudar, para revisar para a prova de título do CBO, e você precisa, é necessário que você divida essa grande tarefa em pequenas tarefas. Eu gosto muito dessa metodologia, porque pequenas tarefas você consegue concluir
E você, se você bolasse grandes tarefas, você provavelmente não conseguiria concluir e provavelmente você se frustraria. Com pequenas tarefas, você consegue concluir e, no longo prazo, aquilo ali você vai construindo um castelo de conhecimento que, no final das contas, cara, é uma verdadeira fortaleza. Isso funciona muito bem. Agora, para você construir esse castelo no longo prazo, precisa de um ponto que é fundamental, que é a disciplina. Tem que ter disciplina. E não caiam no mito de que a disciplina vem fácil. Ela é difícil. E todos vocês aqui provavelmente tiveram que abdicar de certos momentos, tiveram que se dedicar muito ao longo de muito tempo. Agora, a vantagem é, quanto mais tempo você vai se dedicando, quanto mais disciplina você vai gerando, cara, depois fica natural. No começo você estudava ali meia hora diariamente, depois você quer mais, você estuda 1 hora diariamente, depois vai aumentando. Isso é muito interessante. Acho que tudo passa por disciplina e estabelecer pequenas metas de conclusão aí de conteúdo. Eu concordo. Tem algumas frases clichês assim que eu gosto, né? Mas essa também é uma. Que a excelência, ela vem de quando você faz coisas que ninguém gosta de fazer, que ninguém quer fazer. Então ninguém quer ficar treinando, vamos supor, um cara que é atleta profissional, ficar treinando exaustivamente todos os dias, finais de semana. Ninguém quer abdicar, fazer uma dieta. E a mesma coisa nos estudos, né? Ninguém quer perder o final de semana para ficar estudando, para ficar se preparando, para ficar ali ganhando conhecimento. Mas quando você faz isso, o resultado, ele vem. Entrando agora um pouco mais na prova em si, vou fazer uma pergunta aqui para o Tom. Tom, queria que você desse um panorama geral da prova, o que você achou, o que você achou do modelo online, qual das 3 provas você achou que foi a mais difícil, dá uma noção geral aí para o nosso ouvinte aí, para quem está vendo em vídeo, de como que foi a prova de 2022. Bom, Bernardo, eu particularmente, eu acabei, antes de conhecer a prova, eu tinha um pouco de receio sobre a prova online, eu achava que a prova online ia ser um pouco mais difícil, podia ter todos aqueles problemas de internet, conexão cair, mas eu particularmente gostei bastante da prova. Acho que você fazer a prova num ambiente controlado, que você está na sua casa, você tem a comida lá que você já separou para comer entre as provas, você sabe, você pode descansar entre as provas com mais tranquilidade, eu gostei disso, tá? A prova que eu achei mais difícil foi a primeira, logo que eu cheguei assim, opa, o que eu tenho que fazer aqui? Será que eu já... Que é a prova de bases, né? Só para explicar para quem está ouvindo aí. Isso, e foi mais por uma questão de ser tudo novo. Lógico, a matéria é difícil também, mas mais de ser uma questão de ser tudo novo, assim. E eu falava, putz, será que eu passo para a próxima? Eu até demorei um pouquinho mais nessa primeira, mas eu achei essa mais difícil. E as outras, conhecendo como era a prova e estando bem preparado, eu achei que eu fui ficando cada vez mais tranquilo com cada prova. Tem um momento que nos primeiros você tem que ficar 15 minutos olhando para a câmera sem putz, esses 15 minutos são intermináveis. Você fica assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? Será que eu vou bem nesse negócio? Eu acho que eu estou bem preparado, mas vai cair tudo que eu não sei aqui, aí você fica meio nervoso. Mas depois, na primeira vez assim, você vai melhorando, você vai sabendo lidar com a prova. A gente tem recebido muitas perguntas no Instagram sobre isso, né? A prova pode voltar a ser presencial, né? E a gente até respondeu lá uma caixinha de perguntas sobre isso. Então, assim, não é informação, ninguém do CBO falou com a gente não conversou com ninguém, mas é uma opinião. Então, eu acho pouco provável que volte a ser presencial, pessoal. Imagina a pessoa se deslocar lá de Manaus, de Porto Alegre, para São Paulo para fazer uma prova. Não faz tanto sentido. Então, acho que a gente tem que trabalhar com a ideia de que vai continuar sendo online. Se voltar a ser presencial, é uma preparação mais fácil, né? Você mudar de uma preparação meio que online para uma preparação para uma prova física do que o contrário. Se você está acostumado só com papel e caneta e do nada, né, vai mudar para uma preparação, né, mais voltada para o online. E nesse sentido eu queria até que o Rafael falasse, porque ele comentou com a gente numa live que ele focou a preparação dele nessa questão do online. Só fazia questão no computador, cronometrava o tempo das questões, que é até uma melhoria desse ano do OftQuest. Agora a gente tem um cronômetro de questões de 4 minutos. Mas eu acho assim, queria que ele compartilhasse com a gente qual que foi a importância de ter essa preparação bem focada para a prova online, Rafa. Acho que principalmente a questão do aprender a não ficar brigando com a questão, aquilo que a gente ouve o ano inteiro também nas questões comentadas, tentar ler de uma forma mais superficial e rápida, assim, para conseguir já identificar a resposta que parece mais óbvia, assim, e não se prolongar muito, né? A gente tem alguns colegas, assim, a gente conhece aquele pessoal que gosta de
de eliminar todas as erradas para ficar inequívoco assim na resposta certa. E eu acho que ali, a partir de janeiro, eu comecei a trabalhar. O ano inteiro eu fiz questões do OptCast e sempre mantive em dia as questões depois da aula ali do Hotmart, mas mais ali para janeiro eu comecei a fazer montar as provas, fazer as provas e marcar o tempo, assim. Principalmente, claro, a gente estava fazendo questões de quando isso não era uma exigência, né? Então, questões de anos mais anteriores, eles faziam aquelas questões mais complexas que até não caíram esse ano, né? Principalmente de ótica, ali, sistemas de lentes. Em algumas dessas eu realmente não consegui fazer nos 4 minutos quando eu estava treinando. Mas a grande maioria, depois que a gente começa a trabalhar com isso, a gente consegue chegar nesse tempo. E eu vou te falar que teve uma questão só na prova, que foi uma questão de óptica, que eu realmente faltou tempo, assim, eu tive que marcar uma opção, porque não ia dar para fazer nos 4 minutos, mas só uma questão. E fora isso, foi tudo, sobrou tempo, assim, de eu senti, eu senti, Bernardo, que esse ano, não sei se vocês compartilham dessa mesma informação, mas eu senti que as questões que demandavam mais cálculo, esse ano foi um pouco menos. Eu achei que aquela coisa, foi novidade ano passado, o sistema online, e eu acredito que o CBO ele vai sempre evoluir, tentar ali melhorar essa avaliação dos alunos. Essa inovação trouxe uma série de coisas interessantes, como as questões em vídeo, né, por exemplo, e também diminuiu outras que é um pouco mais difícil de você controlar no sistema online. Não sei se essa foi a percepção de vocês. E já comentando sobre essas novidades, o que vocês acharam desse modelo com questões em vídeo? Rafa, comenta pra gente essa questão dos vídeos aí, se você achou que os vídeos foram uma dificuldade a mais ou se eles estavam tranquilos de identificar. O que você achou quanto a isso? Porque foi uma novidade da prova de 2022 agora. Então, o que eu achei? A prova de imagens, comparado com os anos anteriores, o que eu noto de ponto positivo da prova virtual é a qualidade das imagens, né? As fotos são muito melhores. E quanto aos vídeos, eu particularmente acho que esse ano eles não quiseram abusar, assim, porque poderia ser uma questão difícil, né? Eles poderiam botar síndromes mais complicadas, questões até daquelas paralisias supranucleares, mas eu acho que eles pegaram leve, talvez por ser o primeiro ano, e eu achei particularmente as questões tranquilas, assim, mas muito boas. Eu acho que é uma ferramenta legal. Eu também acho. Eu concordo com o que o Dani falou. Eu acho que esse ano a prova cobrou muito mais questões diretas. De certa forma foi bom nas questões de cálculo, realmente caiu pouco cálculo, caiu pouca questão que precisava de desenho, e com certeza isso é reflexo das reclamações aí. Muita gente reclamou muito, né? Então, da mesma forma que reclamam que a prova virou online, reclamam também disso, não tem como fazer questão com desenho, o tempo é curto. Então, isso com certeza foi por causa das reclamações. Só que, por outro lado, eu achei que em alguns temas caiu umas questões assim, porcentagem do nitrato de prata no CREDE. Não estava caindo mais questão assim. Eu achava que a prova do CBO estava bem inteligente nos anos anteriores, muito caso clínico, muita questão de exame complementar. Eu acho que nesse aspecto da prova ter ficado muito direta, acabou perdendo um pouco, né? Ficou muita decoreba. Você também viu dessa forma? É exatamente isso que você falou, né? Questões que exigiam desenho e cálculo, isso foi benéfico. Realmente, ano passado, por exemplo, caiu questão de associação de lentes. Onde que vai formar a imagem da segunda lente? O ideal é que o aluno pudesse ali fazer o desenho, né, calcular. Até tem ferramenta, mas não é uma ferramenta tão ágil, tem que melhorar. Em melhorando essa ferramenta, eu acho justo voltar a esse tipo de questão. Então, nesse ponto melhorou, mas como você disse, nas outras provas, aquelas questões ali de caso clínico, um exame complementar, eu acho que diminuiu um pouco elas e entraram questões mais diretas, como você citou, aquela do nitrato de prata, ficou bem claro ali. Aquela ali é uma questão que eu acho que você encontraria em 2006, 2008, né? E voltou a cair, e né? Foram várias questões assim, com o enunciado de uma linha, né? Antes estavam sendo vários enunciados de caso clínico, né? Então eu acho que isso é ruim. Eu gosto mais de questões em que acho que testa mais o conhecimento da pessoa como oftalmologista quando é um enunciado mais elaborado, um caso clínico. Mas
E aí perguntaram também no Instagram, né? É uma tendência? Falei, cara, não tem como dizer que é uma tendência. Foi o único ano, né? Então, assim, é difícil a gente prever. Não sei como é que vai ser ano que vem. Mas a gente Ano vai que vem preparar... ano que vem pode. Eu falei, esse ano você vai ter que estudar todos os cálculos, aprender a fazer todos os desenhos, vai ter que fazer questão de associação de lente. Se ficar uns 2, 3, 4 anos sem cair, a gente fala, não, agora vamos esquecer esse tipo de questão um pouco e tal, né? Então, mas ainda assim você vai aprender no ainda Oft assim Review você isso vai aí. aprender, porque a gente também não gosta de deixar ponto sem nó. Voltando agora assim para assunto de preparação, uma dúvida que talvez seja a dúvida que a gente mais recebe é de como organizar uma revisão, como conciliar o cronograma do curso com uma revisão ali que a gente sempre fala, tem que estar sempre revisando. Não adianta você estudar agora em abril e ver o conteúdo de novo só em fevereiro do ano que vem, você vai esquecer. Então, você queria perguntar para a Júlia, como é que você fez para organizar a sua revisão? Quando você começou essa revisão? Como que você fez? Tinha alguma metodologia ou era uma coisa assim mais aleatória? Como que você fez? Olha, eu não fui tão organizada assim nesse aspecto. Eu comecei a revisar mais ou menos ali por outubro, justamente por causa das provas de Fellow, né? Eu sabia que as provas de Fellow vinham ali por novembro, dezembro, então eu já queria estar preparada para isso. Claro que ao longo do R3, na minha residência, a gente tem prova, então eu acabei revisando toda vez que tinha uma prova da residência, eu revisava os assuntos de novo, mas a minha revisão mesmo começou em outubro com os assuntos, comecei lá dos assuntos do início, órbita, fui seguindo o cronograma da Oft Review mais uma vez, que foi meu lema durante o ano todo. Mas a revisão pesada mesmo foi a partir de janeiro, a mesma coisa que o Bernardo, voltei no ano novo e mandei ver na minha revisão final. Eu fazia resumos ao longo do ano, das aulas, das matérias, às vezes colocava umas imagens dos próprios livros da Academia Americana, do CBO, e eu estudei bastante por esses resumos, que são o assunto escrito nas minhas próprias palavras, eu já tenho uma memória disso, então eu acabei revisando bastante por isso. Legal. Tem muita metodologia por trás desse negócio de revisão, né? Tem muito estudo que fala sobre como você faz para memorizar melhor as coisas. E uma dica que eu dou para o pessoal é usar questões para fazer revisão. É uma forma muito eficaz. Então, o ideal é até que você, por exemplo, veja a matéria hoje, você fazer os exercícios logo após ter visto a aula, logo após ter lido a apostila, não é a forma mais correta de você assimilar, porque vai estar tudo muito fresco, tá? Então, assim, uma coisa, na prática ali, assista a aula, faça as questões que tem ali na Hotmart lá para você testar ali, para ver se você absorveu a aula, mas use o OftQuest para fazer uma revisão um pouco mais tardia. Então, crie um cronograma de revisões. Por exemplo, você viu órbita hoje, você vai fazer as questões de órbita que tem ali na Hotmart, umas 15 questões, por exemplo, de tumores orbitários, mas daqui um mês, deixa anotado na sua agenda que você vai lá no OftQuest fazer todas as questões de tumores orbitários. Então, você, algum tempo depois, no mínimo ali umas 3 semanas depois, você voltar nesse assunto na forma de questões, é uma forma muito eficaz de você estar sempre ativando aquele conhecimento e fixar melhor. Tá? Então, é uma coisa que eu acho interessante. Isso que a Júlia falou de resumos, é muito pessoal. O Dani gosta de fazer resumos, né? Conta aí como é que era a sua experiência aí. Não, eu concordo que o método de questões realmente é um método comprovadamente muito eficaz, né? Mas é algo muito de cada aluno. Eu acho que cada aluno tem o seu jeito de estudar, o seu jeito de revisar e todo mundo aqui esquece. O Rafael tirou o primeiro lugar, é superdotado. Não, cara. Todo mundo esquece. Isso é natural. Imagina se a gente não esquecesse o que a gente aprende diariamente. Cara, não ia caber na nossa cabeça, entendeu? Todo mundo esquece. E como que você faz para você tentar manter aquele conhecimento cada vez mais ali concreto na tua mente, cara? É revisão. Você pode assistir a melhor aula do Oft Review, mas se você não revisar, daqui a 6 meses, até a sua prova, você vai esquecer. Então, você precisa... Esse é um ponto que é fundamental. Eu, particularmente, eu gostava dos resumos. Não é um método tão eficaz assim, cientificamente falando, mas eu gostava. Para você era eficaz. Para mim era eficaz, porque ali estava, como a Júlia falou, a minha visão daquele assunto. Se você olha os meus resumos, eu sempre falo para meus alunos, se você olhar os meus resumos,
no cabeçalho de cada resumo tem um tracinho que eu vou colocando quantas vezes eu revisei. Por exemplo, distrofias de córnea. Cara, eu revisei, tipo, no ano de preparação, 6 vezes. Então, para mim era natural. Eu olhava uma questão de distrofia de córnea, vinha na minha memória a informação. Tá? Então, eu estava ali com aquele conhecimento bem assim, bem superficializado assim na minha mente, sabe? Estava bem no ponto. Por quê? Porque eu mantinha um processo de revisão. E eu revisava um ponto interessante, Bernardo, de se tocar aí, que é o seguinte: o primeiro contato que tu tem com a matéria é um contato mais duro, mais difícil. É aquele momento que tu tá adquirindo conhecimento. Mas quando tu chega na revisão, tu consegue revisar um tema, cara, tu demorou 1 hora para aprender no primeiro contato, em 15 minutos você consegue revisar esse tema. Ainda mais se você tiver o seu resuminho ali, como eu gostava de fazer e tudo. Então, revisar é fundamental. Como revisar? Cada um tem o seu método, você tem que fazer você tem que se testar, ver o que funciona para você, né? Então, eu acho que esse método cada um tem um método, como o Dani falou, esse método de questões eu acho muito eficaz, e você também tem que priorizar os assuntos que mais caem e também os assuntos que você tem mais dificuldade. Exato. Estudar com inteligência, Estudar né? com inteligência. Aí a gente teve essas melhorias no OptQuest esse ano, então você consegue ver a incidência dos temas, você vai ver lá o tema que mais cai, somando todas as provas, é córnea, conjuntiva e esclera. Refração, córnea conjuntiva esclera e óptica. Então, são temas que você tem que priorizar. E aí você também vai pegar suas fraquezas. Sei lá, eu lembro que o Rafa falou, estrabismo, refração, óptica. Então, pega os temas que mais caem, os temas que você tem mais dificuldade, e prioriza esses temas. Você tem que estar o tempo todo fazendo questões desses temas. E aí você vai fazer um cronograma. Não, vou assistir a aula hoje, daqui a 1 mês eu vou refazer as questões. E aí depois de 2 meses eu vou refazer as questões de novo. E você vai sempre espaçando até que você vai chegar no final. Você já viu aquele assunto várias vezes ao longo do ano de uma forma dinâmica e prática. Tá? Então, acho que vale a pena. Eu quero entrar agora numa questão que também é outra dúvida frequente dos alunos. Queria direcionar essa para o Tom. O pessoal pergunta muito assim, como estudar para a prova de imagens, como estudar agora que tem essa prova de vídeos. Eu já adianto que vai ter novidade no OptQuest em breve, a gente está montando um atlas lá, que o cara vai poder acessar diversas imagens, diversos vídeos, mas eu não vou entrar em detalhes porque daqui a algum tempinho vai estar disponível. Mas eu quero saber, Tom, como é que você fez para estudar para a prova de imagens? Teve alguma preparação específica ou só ali assistindo as aulas, vendo as apostilas, já resolveu para você? Não tive nenhuma preparação específica. Eu acho que, felizmente, o meu serviço de residência permite que a gente tenha contato com algumas patologias que às vezes são mais raras, mas eu acabei no meu R2, eu fiz direitinho o Off Review, ficou o meu melhor ano de Off Review foi no R2, e eu montei um resumo para mim, em que eu tinha as imagens e tudo no meu celular, e sempre que eu olhava alguma coisa que eu tinha dificuldade, que não sabia, eu olhava no celular, era uma extensão do meu cérebro ali, e aí eu conseguia bater e descobrir o que era. E aí discutia tudo. Além disso, o que era mais difícil para mim, também, córnea, para mim é uma área que é mais nebulosa, principalmente distrofias. Então eu pegava, fiz muito mais questão disso, focando em imagens para entender o que era. Aquela brincadeira que a gente colocou também no Instagram essa semana, né? Como é que você vai treinar para uma prova de natação? É na piscina ou é no chuveiro? É na piscina. Então você vai fazer uma prova de imagem, você tem que ficar vendo muita imagem, muito vídeo. E não tem como a gente pegar assim, vou te dar uma aula de imagens em glaucoma. Como é que eu vou te dar essa aula? Vou te mostrar lá nervo óptico, dispersão pigmentar, pseudesfoliação, lentes de gonioprismas, goniolentes, ficaria coisa um Frankenstein, né? Então a gente prefere dar isso nas aulas, né? Mas a gente está montando esse banco para o cara ter ali acesso rápido às imagens e os vídeos que ele tem que saber. E o que o Tomás falou é essencial, cara. Qual é a forma de você gravar para nunca mais esquecer uma imagem? É você ver na prática aquilo ali. Cara, na hora que você olha um caso clínico, na prática, uma síndrome de Axenfeld-Rieger, na prática, nunca mais você vai esquecer daquele olho, daquela imagem. Oftalmologia é muito padrão, é visualizar e reconhecer padrões. Retina é assim, por exemplo. Você olha lá, microaneurisma, na tua cabeça já vem um reconhecimento de padrão de determinadas doenças que causam isso. Olha um segmento anterior, ICE síndrome. Na hora que você vê um caso de ICE, você nunca mais vai esquecer. Então, prova de imagens, eu sempre falo na minha primeira aula, eu falo assim, poxa, o que pode cair na prova de imagem? Tudo. Pode cair tudo. O que você tem que ter ao longo da tua residência? Tua preparação em imagens, eu acho assim, um ponto forte ao longo da residência. Olha lá uma pinça numa cirurgia plástica. Daniel, não vou fazer cirurgia plástica.
Aquela pinça serve para quê? Isso cai, entendeu? Ah, olha ali um caso X em órbita, poxa, tenta gravar aquela informação, tenta ter uma memória visual daquilo. Cara, isso aí te ajuda muito. Na minha residência eu fazia o quê? Eu fotografava muitos casos, eu tenho muitos casos fotografados. Então, na minha prova, a minha prova prática eu achei tranquila. Na ocasião eu errei uma questão na prova prática, era uma questão de glaucoma, minha área ainda. Nunca mais, eu fiquei muito bravo quando eu errei essa questão, mas é isso. Acho que a principal dica que eu posso dar para vocês, pessoal, é o seguinte: sempre tentem ali gravar, olhe cada caso, tenha curiosidade, cada instrumental, cada caso clínico, cada cirurgia, tenha curiosidade de identificar e tentar fazer uma memória visual daquilo ali. Isso é fundamental. E você falou uma coisa importante, essa questão você nunca mais esqueceu, né? Que você errou, você nunca mais esqueceu. Marca. Eu acho que você às vezes, mesmo às vezes serviço que tem mais volume de paciente, você não vai ver tudo. Você fazer a questão e errar e ficar bravo com aquela questão que você errou, você não erra nunca mais. Com certeza. É importante fazer outra, questão. Né, pessoal? Aí outra, tem o Instagram, né? O Instagram é cheio de imagem. Então, você abre o Instagram, tem milhares de páginas, é muito visual, você acaba aprendendo ali. Só de abrir um momento que você vai se distrair, você acaba vendo imagem. Então, vale a pena seguir. Tá caindo muita questão na prova diretamente tirada dos livros da Academia Americana, até do CBO, então dá uma folheada nos livros, é uma coisa que ajuda também, né? Ficar lá passando os livros. Quando você está cansado, uma outra coisa para fazer quando está cansado é fazer flashcard, né? Vai lá, faz uns flashcards para você, né, ativar aquela memória dinâmica dos flashcards. Eu acho que é interessante. E isso que você falou, eu acho que é a principal forma de você estudar para a vida. Pegar os casos que você vê na prática e estudar aquele caso. Estou com um caso de Axenfeld-Rieger, vou estudar, vou entender a doença, a fisiopatologia, faz muito mais sentido. E nas metodologias de estudo mais eficazes, eu acho que, em primeiro lugar, é você ensinar alguém. Exato. Essa é a forma que você mais fixa o conhecimento. Então, vai lá, pega o seu R1, pega o que você está estudando de órbita agora aqui no Oft Review, de tumores orbitários, que foi a aula dessa semana. Cara, discute com o seu R1 lá, ensina para ele hemangioma capilar, hemangioma cavernoso. Cara, quando você ensina, você aprende muito. É o que eu falo com o Daniel. Acho que eu e ele, talvez a gente nunca esteve tão bem de conhecimento, porque a gente dá tanta aula, que você vai, aquilo fica muito familiar para você, né? Então, eu acho que isso é bacana. Eu acho que agora a gente pode dar um passo à frente aí em termos de preparação e falar um pouco mais assim, tá, estudou o ano todo, já falamos ali de como fazer uma revisão mais estruturada ao longo do ano, mas vamos falar um pouco mais aqui de reta final. E eu quero entrar na questão das provas na íntegra. Rafa, você fez essas provas na íntegra, você acha que isso é importante, simular ali as condições do dia mesmo, um dia pegar e fazer 225 questões, isso foi importante para você ou não? Foi muito importante, foi o que eu fiz. Eu acho que eu comecei em dezembro, pegava as provas na íntegra do próprio Oftcast, e comecei das mais antigas, comecei lá em 2010, e aí cada domingo, a partir ali de dezembro, eu fui fazendo um ano por domingo inteiro, assim, do início ao fim a prova. De início, eu não revisei pré-prova, assim, eu não ia revisando, fui fazendo, e aí aproveitava para ver onde é que eu errava mais e focar na revisão naquela semana, quando eu terminava a semana de aulas ali, geralmente já estava na parte de óptica ali, aí eu revisava naquelas questões que eu mais errei, e na semana seguinte, ou 2 semanas seguintes, eu fazia outra prova, e aí, assim, eu fui direcionando até o meu foco de revisão, junto da prova na íntegra que eu ia fazendo. Eu acho que é fundamental fazer as provas na íntegra, né? Senão você nunca vai saber qual que é o cansaço de você fazer ali 225 questões direto. E não só fazer, corrigir, anotar as questões mais difíceis e depois de algum tempo voltar nessas questões, isso é muito importante, né? E na reta final ali, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu vou falar. Uma coisa que é interessante do Oftquest é isso, você tem aquela opção lá, questões que eu errei. E isso, fazia as questões, eu lembro que eu fiz um pouco parecido com o Rafael, eu peguei as últimas 3 semanas e fazia 600 questões por dia, todo dia, das coisas que eu achava que eu ia mal. Eu não fazia tudo de todas as matérias, só do que eu achava que eu não sabia. A base de catarata congênita, não lembro, não vejo muito, então eu vou fazer. E aí depois, no fim, perto dos dias da prova, questões que eu errei, e eu olhava lá,
errava de novo, às vezes, mas aí você não erra mais, aí você guarda mesmo. Então, acho que isso foi interessante. E, Júlia, e como é que foi ali realmente você falou que revisão sua mais intensa foi no final ali, janeiro, depois do ano novo, seguiu o meu exemplo lá daqueles 50 dias de muita dedicação. Mas como que você organizou isso? Você pegava assim, um dia para estudar a órbita tudo, outro dia para estudar a córnea, ou você ia fazendo... Pode responder a pergunta do Bernardo, Júlia, mas responde também, faz a diferença esse último momento, né? Esse sprint final aí? Faz muita diferença, muita diferença. Quando eu fui começar as revisões, antes de começar a revisar tudo, eu fiz uma prova na íntegra, acho que foi a de 2020, tirei uma nota razoável, assim, uns 8 e pouco, e aí eu comecei a minha revisão mesmo para valer. O que eu fiz foi seguir a ordem dos temas do Oft Review pela terceira vez, e eu ia revisando o tema e fazia todas as questões. O que eu fiz foi pegar todas aquelas questões do OftQuest, que são quase 4.000 questões, dividir pelo número de dias que eu tinha até 10 dias antes da prova, e coloquei isso na minha cabeça. Tenho que fazer, sei lá, 300, 400 questões por dia. Revisava o assunto e começava a fazer as questões e fui fazendo isso. Fiz todas as questões de novo, todas as questões que já tinha feito ao longo do ano, repeti, fiz todas as questões da Academia Americana, que achei super importante também, e isso até uns 10 dias antes da prova, né? E aí, 10 dias antes, revisei tudo mais uma última vez, né? Aquela freneticagem de 12 horas por dia, e deu tempo, deu tudo certo. Eu diria que, eu acho que, na minha opinião, o cara tem que gastar nessa reta final e, tipo, uns 50% do tempo fazendo questões, assim, eu acho que é muito importante. Foi o que eu mais fiz mesmo. Eu concordo completamente. Você revisa o tema e vê como cai, é dinâmico, né? Eu acho que você fixa quando você erra. Acho que é muito importante. Vamos chamar o Léo agora. Léo, e como que foi ali para você essa última semana antes da prova? Porque tem algumas pessoas que começam a ficar com uma carga de estresse muito alta, outras que são mais tranquilas. Pelo que eu conheço do Léo, provavelmente ele é um cara mais tranquilo, assim, é um cara mais paz e amor ali, mais relax, mas tem gente que, quando vai chegando véspera da prova, vai ficando muito estressado, e às vezes é complicado essa pessoa deixar o estresse chegar num nível muito alto. Atrapalha. Pode atrapalhar. Então, como que foi a sua preparação ali de reta final mesmo, a última semana ali? O que você fez? O que você deixou de fazer? Você teve algum momento de descanso, que eu acho também importante? Fala aí pra gente. Então, eu gosto muito de ter um descanso antes de prova. Sempre gostei. Faculdade, escola. Trouxe muito isso do esporte também. Quando fazia triatlon, a última semana, a semana antes da competição, era isso. Você descansava para aquilo. Porque o que você tinha que treinar e fazer, você já tinha feito. Você já fez, já se preparou. Você não vai ganhar muito conhecimento, ainda mais numa área tão grande. Você tem 225 questões. Se fosse um universo mais limitado, ali, às vezes, alguma coisinha mais fresca que você precisa. Mas é uma bagagem que você carrega dos 3 anos. Eu acredito que não é aquela última semana que vai fazer você acertar uma questão a mais ou a menos. Acho que é mais importante você estar descansado, relaxado na última semana e ter feito toda a sua base nos 3 anos e na última semana descansar para estar 100% para a prova. É bem importante, né? Estudar, pelo contrário, é meio ruim se forçar muito na última semana. Eu concordo, eu tendo a concordar com você, eu sei que não é todo mundo que é assim. Se pegar a minha esposa, ela estuda assim até o último minuto antes da prova, ela é capaz dela acordar 5 horas da manhã para estudar até às 8 ali no dia da prova. Eu já não sou muito assim, eu estudei demais, mas assim, eu acho que na última semana continuei estudando, mas diminui um pouco o ritmo para não deixar o estresse atrapalhar, e eu tive uma rotina assim de pelo menos 1 hora e meia de alguma atividade de lazer todo dia, tipo um treino, jogar tênis, sei lá, quem gosta de ir malhar ou ir no cinema, eu acho que é muito importante. Eu lembro que nas vésperas do CBO, eu fui ver uns 2 ou 3 filmes no cinema, tipo, tirava umas 2 horas do dia para ter um descanso. Eu acho que é muito importante. Com certeza. Eu acho que esse mês que antecedeu aí a minha prova de título, na minha época, acho que foi o mês que eu fui mais... que eu fui mais presente na minha academia, foi nesse mês, sabe? Todo dia eu consegui ir na academia. Eu nunca tinha feito isso. Acaba virando uma rotina ali, né? Eu estudava bastante ao longo do dia, e aquele era o momento que eu tinha de, relaxar um pouco, tranquilo e tal, cuidar da minha saúde. Isso para mim foi fundamental. Esse último mês para mim ele foi muito mais leve, vamos dizer assim. Claro, sempre tem ansiedade, mas eu senti que a minha ansiedade estava controlada porque eu estava ali também cuidando um pouco mais da minha saúde, não estava somente aqui naquele foco
em estudar manhã, tarde, noite, madrugada, não. Eu tinha meu horário E de você descanso, isso me ajudou sentia-se muito. preparado, né, Dani? Oi? Você já estava se sentindo preparado, então ajuda a relaxar. Quanto mais você se prepara, quanto mais você estuda para algo inesperado, mais você consegue combater essa ansiedade. Muitos alunos perguntavam para mim, pô, professor Daniel, eu tô ansioso, eu não sei, eu tô assim. Estuda, pequenas metas, que vai dar certo. Quando vai chegando perto, o cara ele começa a se desesperar e ele tá estudando aqui glaucoma, aí ele olha pro lado, tem uma pilha de uveit, retina, óptica e refração que ele não tá estudando. Cara, foca no glaucoma, resolve ele primeiro, depois vai para as outras. Tenta sempre manter sua meta, não desorganize a tua preparação, tenha o teu calendário direitinho e cumpra o calendário. Aliás, um dos filmes que eu mais gostei da minha vida foi um que eu vi na semana do CBO. Acho que eu lembro que foi tipo uma quarta-feira, a prova era domingo, que é aquele Green Book, cara. Filme muito bom. Então, assim, eu acho que vale a pena ter esse momento de descanso, esse momento de relaxamento, porque você chegar na prova pilhado, nervoso, ansioso. É a questão. E a gente como a gente tem muito aluno que vem conversar com a gente depois, muito aluno fala, cara, eu fiquei desesperado, eu fiquei muito nervoso, a ansiedade me atrapalhou demais. Nem todo mundo tem esse equilíbrio, ainda mais uma prova online que você não pode demorar, você tem 4 minutos para responder, não pode voltar a questão. E se acontece um problema, tipo assim, uma queda de energia, que querendo ou não, pode te tirar ali uns 10 minutos de prova. Se você não tiver um equilíbrio, cara, isso pode te levar para o buraco. A gente teve relatos de alunos que tiveram problemas nesse sentido, e realmente a pessoa se desestabilizou e não passou principalmente por essa situação. Mas assim, eu acho que o tempo esse ano não foi um problema para a maioria das pessoas. Cara, era impressionante. Tinha gente, a prova era 2 horas de duração lá de base, teve gente que com 1 hora já mandava mensagem lá, pô, já acabei, muito tal, não sei o quê. Então assim, a pessoa poderia ter ficado 1 hora a mais. Então assim, mas a gente sabe que o nervosismo atrapalha demais, né? Então assim, já falou da última semana, eu queria saber agora da véspera. O que você fez na véspera da prova, Rafa? Fala aí, qual foi a sua rotina ali no dia anterior? Então, também tentei pegar um pouco mais leve, mas sem deixar de estudar. Então, foi o dia que eu tirei para ficar olhando imagens, peguei os livros da Academia Americana e ficava só olhando as fotos, assim. Dei uma olhada até, inclusive, no Telegram do Oft, que vocês mandavam algumas fotos mais no início do ano, né, ali. Dei uma olhada nessas imagens, tentei ficar mais tranquilo, fui dormir cedo nesse dia. E isso aí, assim, é um dia difícil, né? Um dia que a gente está sobrecarregado de ansiedade, mas por isso mesmo eu acho que não é o dia certo para tentar recuperar o tempo perdido, assim. Trabalhar isso mais cedo é bem melhor, né? E você, Tom, como é que foi sua véspera da prova? Nem sei o que eu fiz, acho que eu sei lá. Mas você estudou? Não, Você ficou tranquilo? Fiquei tranquilo. A véspera da prova eu posso dizer também que foi o único dia que eu estudei 0. Sábado eu estudei 0 no dia da prova. Eu peguei, maratonei uma série que eu já tinha visto, porque eu não queria nem ter que ocupar minha cabeça, assim, de prestar tanta atenção. Também deixei lá ligado, só assistindo ali, meio que só existindo ali, deitado no sofá, comi uma parada que eu gostava. Foi um dia bem de relaxamento. Eu acho que foi importante, que eu cheguei bem, assim, tranquilo no dia da prova. Como é que foi o seu dia? Não, só deixa eu comentar que, na verdade, o cérebro, às vezes, parece uma grande gaveta, né? O cérebro é uma grande gaveta. Quando você coloca alguma coisinha dentro, às vezes acaba saindo outra, né? Então, nesse dia antes da prova, a gente tem medo de colocar muita informação assim para não perder coisa importante. Você tá com tanta coisa na cabeça, se tropeçar, já era, né, Léo? Perde ali uma questão outra. A única coisa que eu fazia era acompanhar o grupo da minha residência, porque assim, na época não tinha Oft Review, né, que agora é o grupo do Telegram do Oft Review, que na véspera da prova o negócio vira um pandemônio mas tem muita informação rica que sai de lá. E o meu era o grupo da residência, eu ficava de olho lá para ver se alguém vai dar alguma dica que pode fazer eu acertar uma questão, eu ficava só olhando ali, mas estudar, eu não estudei não. Conta pra gente, Júlia. Então, para vocês verem como todo mundo é diferente, né? O meu plano era ficar tranquila também, mas chegou no dia, não consegui. Eu lembrei de que tinha umas questões no final das apostilas da Academia Americana, umas 50 em cada livro. Eu falei, não fiz isso, acho que eu vou fazer. Ficou com medo de cair alguma coisa que tinha lá. Fiquei com medo de cair igual, fiz todinhas no dia antes da prova. Pedi pro meu namorado me levar a almoçar, saí, comi uma coisa bem gostosa, voltei e continuei até 10 da noite. Cada um tem um jeito, né, realmente, né? Mas eu compartilho com o da Júlia. No meu caso, no último dia, eu gosto de estudar ali. Na minha preparação, eu tinha que estudar todos os dias, mas é claro, no último dia,
eu vou com mais tranquilidade. Eu ia com mais tranquilidade, eu terminei quando deu 18 horas. Relaxei, não, já foi. Pessoal, tem que entender que a tua preparação começou lá no R1. Não vai ser as últimas 4 horas da tua noite, ali, do último dia da prova, que vai mudar. O importante é o quê? É você estar tranquilo que você fez o seu melhor. Eu falo isso para os alunos, cara, fique tranquilo que você fez a sua parte. Então, se você que se esforçou, fique tranquilo. O teu resultado positivo, cara, vai vir. Vai dormir bem, vai descansar, que no outro dia é pancada, né, Bernardo? E agora eu acho que é legal a gente perguntar sobre, e o dia da prova? Na hora que você acorda, o que vocês fizeram, né? Como é que foi? E eu acho que contar isso, e conta para como é que é a rotina, que horas que tem que entrar na plataforma, Isso. quanto tempo antes, vamos falar assim, horário de Brasília, né, que tem fuso horário no Brasil, né, então tem gente que começa 1 hora antes, enfim. Mas vamos falar que o horário de Brasília que é o mais comum, como que é? Que horas que entra na prova? Vou perguntar essa pra Júlia aqui, que horas que tem que logar na plataforma? Tomás falou que tem negócio de ficar olhando pra câmera, conta pra gente essa experiência aí. Sim, a prova começava às 9 horas, né? E no edital falava que o login era até às 7. Mas no pré-teste eles falaram 7h30. Então já ficou o pessoal já mais garantido entre 6h50, né? Já acordei cedinho. Acordei cedinho, entrei 6h50 mais ou menos na plataforma. Eu assei cookies na manhã. Peguei Beleza, tinha tempo, tinha 2 horas, estava esperando. Tinha 2 horas, nesse Tempo que momento sobra. eu não estudei. Assei cookies, passei um cafezinho, fiquei bem tranquila. Meu namorado veio buscar meus cachorrinhos para levar embora. Dei uma relaxada e 10 para as 9 tinha... Era 10 ou 15 para as 9, tinha que entrar na plataforma. E nesse momento você não podia mais fazer absolutamente nada. Você tinha que ficar parado em frente à plataforma, só esperando dar 9 horas. E nesse momento passa de tudo na cabeça, né? Você não sabe o que vai acontecer, você começa a tentar pensar alguma coisa. Comecei a cantar 1 hora para ver se eu relaxava, não sabia se eles estavam me ouvindo, se eles não estavam. Fiquei lá tranquila esperando dar 9 horas. E começou às 9 a primeira prova, que foi a Teórica 1. Né? Que beleza, hein? Do modelo teórico, né? Online, né? Você vai, assa cookies, toma um Exato. cafezinho. Antigamente não podia fazer isso. Então tem algumas coisas que melhorou, né, Bernardo? Não tive onde almoçar direito, o shopping tava lotadaço, não é tão tranquilo também o modelo presencial, não. Eu vou dizer, Bernardo, só que eu tive uma dificuldade tremenda com essa prova às 7 da manhã, porque a nossa residência para ali um mês antes para que acabe estudar nesse período, né? E eu acabava estudando mais no período noturno e acordava ali depois das 8, 9 horas. Então, no dia da prova, acordar às 6 para a prova foi o que mais deixou cansado ali. Imagina quem tá no fuso horário, que é 1 hora antes, o cara tinha que logar até 6 horas, né? Bem cedo mesmo. E, Tom, você teve alguma experiência, assim, com o examinador, alguma situação meio bizarra, o cara pedir para você virar o computador? Acontece isso durante a prova? Então, no pré-teste, eles fazem tudo, eles acho que eles esgotam tudo que eles podem fazer com você. Eles pedem para virar a câmera, pedem para você colocar o dedo na orelha, ver se seu cabelo tem alguma coisa, mostrar o ambiente. Na prova, eles não pediram nada. Para mim, acho que eles pediram 1 hora no começo de uma prova para eu girar a câmera. E aí eu vi com os meus colegas, meus amigos, que tipo, eles tinham pedido para todo mundo na mesma hora, assim. Eu não sei se foi um negócio meio que para dar um medo, assim, mas tipo, na minha experiência... E alguém reclamou com algum de vocês disso, de virar a câmera e tipo, reclamar que tá fazendo posição de cabeça, que às vezes quando você vai pensar no estrabismo, você deita a cabecinha no ombro? Teve algum caso assim que vocês podem contar ou foi tranquilo também? Para mim foi super tranquilo. Em momento nenhum o examinador sequer falou comigo. No ano anterior, com meu namorado, pararam ele o tempo inteiro. Assim, colocava a mão na boca, parava, a mão na cabeça, parava. Comigo, eu imagino que eu tenha em alguns momentos mexido a cabeça, mas em momento nenhum o examinador falou comigo. Eu não precisei girar a câmera também. Rafa e Léo, para vocês foi tranquilo? Rafa? Foi tranquilo, fiz posição de cabeça nas questões de estrabismo, botei a mão no rosto, e ninguém me chamou a atenção em nenhum momento. Só mesmo, acho que era antes da prova teórica 2, pediram para dar essa girada na câmera, no computador, Exatamente, mas antes de começar a prova, não foi nem depois do início. E eu vejo isso até como um ponto negativo da questão da fiscalização da prova ali, porque isso aí, não sei se você não pedir para pessoas virarem a câmera ou até mesmo mostrar a parte do computador, a gente não gera uma margem para ter problema aí
O ideal é que tudo seja feito com transparência e com respeito às regras, né? Te imagina que a grande maioria das pessoas cumpra, mas a gente sabe que tem gente que age de má fé, então eu concordo com o Léo. Tem que ter, não pode ser uma coisa que atrapalhe o candidato, ficar atormentando o cara, mas tem que respeitar, tem que ter algum mínimo de fiscalização. Eu acho que o medo de o cara te pedir, acho que já dá uma segurada, Sim. porque ele pode pedir a qualquer hora. Então, você não vai A botar grande sua maioria das parede de pessoas post-it. pensa assim, né? Eu não vou fazer porque se me pegarem é um vexame, eu sou eliminado e tudo mais, né? Mas a gente não conhece a cabeça de todo mundo. E entre as provas, tem um intervalozinho, mudou né? isso, Agora né? também. Antes não tinha. Na nossa época, você Era recebia diretão. teórica 1 e teórico prática e fazia direto. De manhã eram 100 questões. Agora tem um intervalo, né? E também tem um intervalo da teórico prática para a teórica 2. Nesses intervalos, o que vocês faziam? Dava para levantar, descansar, ir no banheiro? Checava o grupo do Tele, né? Dava para ir. Então, eu e o Léo, a gente ficava competindo para quem acabava mais rápido a prova, né? A gente mandava mensagem, eu terminei. Que era a hora que o examinador liberava a gente fazer. Então, tinha muito tempo. Tinha mais de hora pra gente ficar. Então, acho que eu vi uns episódios de The Office, eu ficava comendo. Porque você fica lá, tava lá no quarto, o computador tava ali, na hora que dava horário, desligava tudo e sentava. Mas você pode sair, né? Você não tem que Pode ficar em frente sair, à tela, pode. não. Isso é uma coisa legal, o examinador você consegue ficar conversando com ele, às vezes você fica em dúvida, você fala, pô, eu li isso, mas vai que o cara me libera. Aí você manda lá, posso sair? O cara, não, pode sair, não tem problema. Aí você desliga e sai. Legal. Uma coisa se que você quisesse ir numa churrascaria, se quisesse almoçar na churrascaria, você tinha as 2 horas ali, eu acho que era até mais de 2 horas. Só não é muito aconselhável, né? Mas dá aquele revertério, aquela vontade de ir no banheiro no meio da prova, aí não é muito aconselhável. Mas outra coisa que eu queria perguntar, vou perguntar essa para o Rafa, como que foi a ferramenta de desenho? A gente sabe que não foi tão necessária, mas você precisou usar alguma vez? Ela era boa de usar? Ou se pelo menos no pré-teste você usou? Ou é muito difícil, é ruim? E a calculadora também, se ela funciona bem, é rápida ou se trava? A calculadora funciona bem, eu acho que eu usei para 1 ou 2 questões só para conferir se os cálculos estavam certos, assim. Mas a ferramenta de desenho, na minha opinião, ela ajuda muito pouco. Eu até vi que o pessoal comentou durante o ano que, depois de sair o edital ali, que treinou no Paint, os desenhos das lentes, a montagem, mas eu não treinei e no pré-teste tinha uma questão que exigia e aí eu me atrapalhei e não consegui usar bem, mas na prova, felizmente, não caiu nenhuma questão que fez falta usar a ferramenta de desenho. Mas acho que o pessoal, vamos dizer, gosta muito de desenhar, acho que é uma boa ideia treinar já, mais da metade do ano, ali, a hora que começar a treinar questões, treinar os desenhos no Paint, porque é bem difícil, assim, para quem está acostumado a usar papel e caneta, desenhar associação de lentes e questão de espelhos, assim, naquela ferramenta. Eu acho e que ela toma muito tempo, né? É o grande benefício do papel e caneta, eu acho que é essas questões de desenho, né? Calculadora supre bem a questão das contas, na minha concepção, e questão de fazer prova online, para mim, não seria nenhum problema. Mas o desenho eu ia sentir bastante falta. Teria dificuldade assim. também. Mas uma coisa, acho que foi o Bernardo, até naquele Oftcast que a gente fez antes da prova, falando da prova online, da primeira prova online, ele falou, cara, eu estudei tudo para não precisar disso. E aí eu pensei, na hora que eu tava estudando, eu pensei, cara, estrabismo, que era um negócio que era difícil, mas, cara, vou decorar como é que é o desenho da cabeça, do olhinho da pessoa, e não vou precisar fazer nada. Eu acho que hoje em dia o mais aconselhável é isso. Você não depender utilizar. o mínimo possível de qualquer ferramenta extra, né? Porque tomara que eles melhorem a ferramenta, mas não dá para contar com isso. O que eu achei que ajudou bastante na ferramenta foi usar mouse. Eu não sei se todo mundo acabou fazendo isso. Eu sei que mouse de Bluetooth a ferramenta não permitia, mas eu coloquei um mouse no meu notebook e no desenho livre a ferramenta não é ruim. Claro, não é tão bom quanto o papel, passa longe disso, mas quando você usa as formas prontas, elas são difíceis mesmo, tem que ficar mexendo uma por uma. Você disse fazer um negócio simples, um pauzinho, um negocinho. Desenhando à mão livre, como se fosse um pincel do Paint mesmo. Eu peguei o mouse e desenhei a mão livre. Você diz o mouse para não usar o cursor do notebook, né? Isso, eu achei que ficava um pouquinho mais fácil de usar a ferramenta. É uma boa assim. dica aí. E alguém usou alguma coisa diferente de internet, ou usou mesmo Wi-Fizão, ou alguém usou cabeado para garantir? Como que foi? Acho que o Tom usou alguma estratégia. Eu tinha um cabeado, eu até comprei um adaptadorzinho para o Mac para o cabeado, não precisei usar. Só que, assim, uma semana antes, minha internet estava dando problema. Eu contratei uma nova de outra empresa e deixei as duas lá.
Aí eu Deixou um backup, né? Deixei um backup. A gente tem uma experiência muito positiva com 4G, né, Bernardo? 4G é Tá uma ótima... Tá rodando até live aqui no 4G, às vezes, quando a Claro... Vou fazer, já que a gente tá fazendo propaganda aqui da Bona Fonte, fazer propaganda negativa da Claro, que sempre deixa a gente na mão aqui na internet. Então, realmente, a gente tá em São Paulo e a gente tem problema com a internet. A gente teve problema no R1 Week lá, que caiu a live, né? No primeiro dia. Bom, eu acho, vou retomar o raciocínio, então eu acho que a gente conseguiu abordar todos os temas aí, desde como organizar uma revisão, como estudar ao longo do ano, como treinar questões, como é o dia da prova, as vésperas, então, assim, várias experiências diferentes. Certamente, quem está ouvindo vai se identificar com alguma dessas experiências e vai conseguir aplicar. E a gente está à disposição também a tirar as dúvidas de vocês no Instagram, no Telegram, dar uma dica de estudo, a gente está sempre aberto a isso, né, Dani? Com certeza. Agradecer a presença dos nossos queridos alunos aí, que obtiveram aí uma nota excelente, né? Parabéns a todos vocês. Você que está ouvindo a gente, que vai fazer a prova nesse começo do ano que vem, você também pode estar aqui ano que vem, né? Vai ser um grande prazer poder contar com a presença. Vai virar tradição, o podcast dos Top 10. Hoje a gente teve 4 Top 10, a gente poderia ter mais, né? Mas não cabia aqui no estúdio, mas então ano que vem, quem for vai ser chamado também. Então, vai ser intimado. Mais um estímulo aí para o cara estudar, né? É isso aí. Então, foco nos estudos, estamos no começo do ano, né, Bernardo? Então, assim como os colegas aqui tiveram um sucesso excelente, você pode ter, você vai ter, tá? Então, basta o quê? Dedicação, disciplina, pequenas metas, tudo que a gente conversou aqui, né? A dica de cada um de vocês aqui é muito valiosa, né? Então, muito obrigado pela audiência de cada um e pela presença, né, dos nossos alunos. Obrigado, Tom, obrigado por você ter vindo, bom demais ter você aqui com a gente e todo mundo aí, uma palavra final de todo mundo aí. Pô, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui e foi um prazer ter sido aluno de vocês e ter acompanhado vocês nessa caminhada aqui, então só alegria, estou muito feliz, obrigadão. Júlia, obrigado por você ter vindo também, uma última palavra aí para os meninos. Obrigada, gente, pela oportunidade. Eu queria dar uma dica final aí para os Oft Reviewers desse ano. Não estudem só para passar, pode ser que no dia alguma coisa dê errado, pode ser que se você tá ali na linha, se vem um vento contra, você já não consegue. Claro, não precisa estudar para tirar 9, para ser o primeiro lugar, mas não estude só para passar, porque eu tive colegas que tiveram problemas com a internet, tiveram problemas com outras coisas e acabaram... Esse estudo a mais garantiu que essas pessoas passassem. Então, essa é a minha dica final aí pro pessoal e obrigado. Eu concordo totalmente. Você tem que estudar para fechar a prova, para gabaritar, exato, na minha visão, assim. Que você vai estar aquela coisa, né? Você mirou lá no alto, você às vezes não vai conseguir aquilo, até porque é impossível, na minha visão, gabaritar a prova, mas você vai mandar super bem, e aí você não vai ficar dependendo de recurso, dependendo de uma questão ou outra. Mas do jeito que as coisas estão, daqui a pouco, para o cara ficar em primeiro lugar, o cara vai precisar fechar a prova, né? Do jeito que as coisas estão, Rafael aí, o cara tirou 95,6, quase bateu o recorde do professor Daniel, quase. Não chegou superou, perto, rapaz, você chegou perto. Não superou o mestre 96. Mas, assim, te parabenizar mais uma vez, Rafael, é incrível o seu desempenho, a gente fica muito feliz, a gente brinca assim, mas a gente ficaria feliz se você tivesse tirado 97, 98. Parabéns mesmo e obrigado por ter participado. Eu que agradeço mais uma vez, pessoal. Avisando aí o pessoal que está nesse ano fazendo Oft Review, se preparando no R3, que tem tempo, tá? Dá para se preparar tranquilo, dá para aprender mesmo para a vida muito. E de quebra já tem mais do que conteúdo suficiente para ir tão bem quanto eu na prova, tá? Todo mundo consegue. Show de bola. Leozinho? É isso aí, pessoal. Então, parabéns, Rafael, parabéns, Júlia, Tom. Acho que todo mundo que foi aprovado merece parabéns. Quem não foi, assim, vai tentar de novo, vai estudar um pouquinho mais e vai dar certo. E é isso, a gente vai se ver semana que vem. Semana que vem tem mais um podcast aí, um tema bem legal, mas a gente vai guardar surpresa para vocês. Obrigado, Bernardo, Dani. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo.